dia, povo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todos. Que você possa estar chegando aí. Entra na live e vamos receber uma mensagem de Deus, uma palavra. Mais um dia, pessoal, mais um dia de live. Hoje, sexta-feira, já vai fazer aí mais de uma semana que eu tô fazendo as lives, já são 10 dias de live e isso é muito bacana, fico muito feliz. Começamos desde a outra semana aí a fazer essas lives e é muito importante, né? Continuar, ter constância. Vocês sabem como que é aqui. A gente precisa ter constância e aqui é só um exemplo aí de como a gente precisa ser na vida, né, pessoal? Bom dia para vocês que estão entrando. Obrigado aí por mais um dia que vocês estão acompanhando a gente. Já aproveita e me segue. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que na verdade é o tema que eu ia trazer ontem. Ontem acabou, eu sei que o Espírito Santo acabou movendo a gente para um outro tema totalmente diferente. Eu não consegui falar nenhuma palavra que eu tinha programado, mas eu quero que você seja abençoado hoje. Eu quero que você entre e receba uma mensagem e que, de certa forma, o que a gente vai falar aqui fale com você. Vai curtindo aí, pessoal, e vai me seguindo, por favor. Eu preciso muito aí do apoio de vocês. Preciso que você me siga. Que você tenha um bom dia, que você tenha um dia abençoado, que você possa receber as bênçãos do Senhor hoje, que você, se você estiver indo para o seu trabalho, seja para onde você estiver indo, que você possa realmente ser abençoado e que você possa levar também uma mensagem para as pessoas. Me segue aí, gente. Preciso que vocês me ajudem aí para a gente fazer o meu perfil crescer, tá? Então, peço que vocês me sigam. Eu quero orar, gente. Eu quero orar com vocês aí. Ontem eu percebi que eu passei a live toda e eu não orei, gente. Olha que maluquice, que absurdo. A live foi tão movida por um outro tema, um outro assunto, e eu acabei realmente não orando, gente. Olha que loucura, tão forte que foi ontem. Me segue aí, tá? Aproveita para você me seguir, que hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero deixar uma mensagem que vai com certeza motivar você, que vai te mover, que vai mostrar para você como você é importante. Você é muito importante, pode ter certeza, gente. Pode ter certeza que você é muito importante. Então que você possa me curtir aí, curtir a live, seguir, fazer o que você quiser, tá bom? Vamos lá. Eu vou orar, pessoal, e aí eu peço que fica aí até o final, manda para seus amigos, tá bom? Pra gente fazer o nosso perfil crescer e para que essa palavra possa chegar em mais pessoas, tá bom? Eu tô lendo aqui, tem um amigo que vai fazer uma cirurgia no coração. A gente ora assim, meu irmão, com certeza. Bom dia, Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, meu Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão passando aqui nessa live. Que o Senhor possa trazer mais um momento abençoado pra gente. Mais um dia de live. A 10ª live que a gente está fazendo na semana. E peço, Pai, que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão aqui. Só o Senhor sabe, Pai, do que elas estão passando, da dor, da porta fechada, do relacionamento que está com problemas, da saúde que precisa de cura. Só o Senhor sabe, Pai, do perdão que precisa ser liberado. Só o Senhor sabe, Pai, da oportunidade que precisa aparecer, do financiamento que a pessoa espera ser aprovado, de tanta coisa, Pai. Só o Senhor sabe. Então o Senhor sabe do coração de todos nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa hoje ainda trazer resposta, hoje ainda acalmar os nossos corações, porque nós, Pai, nós precisamos ainda evoluir muito, e a nossa fé, Pai, tem que ser fortalecida. Nós precisamos confiar no Senhor, e o meu pedido hoje, Pai, é que o Senhor possa fazer com que a gente confie de verdade no Senhor. O Senhor nunca vai nos levar para um lugar ruim. O Senhor só tem planos bons, planos muito melhores do que os nossos. Então eu te peço que hoje essa palavra chegue em muitas pessoas, Pai, que atinja os corações, que acalme os corações, que essas pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Pessoal, me segue aí,
Que você tenha um dia abençoado, que... Deixa eu ver aqui, olha, minha filha ficando em emprego, tá esperando. Ah, com certeza, minha irmã. A Laís pediu aqui oração. Pessoal, eu queria motivar vocês uma coisa, me veio um toque do Espírito Santo. Que vocês que estão aqui na live vejam as pessoas escrevendo essas causas que elas têm. Por exemplo, a irmã que falou aqui que a filha está esperando uma porta de emprego. E que vocês orem por vocês também. Que vocês possam ver a pessoa escrevendo aqui e escrever uma mensagem embaixo falando assim: eu vou orar pela sua causa. É isso que a gente está precisando. A gente está precisando, gente, de empatia. A gente está precisando que vocês olhem para o meu problema, eu olhe para o problema de vocês, para a solução, para o que precisa acontecer, sabe? E a gente precisa realmente ajudar o outro, que a gente veja as mensagens aqui, que um converse com o outro, que eu fale: não, eu vou comprar a sua briga, irmão, sabe? Eu vou comprar a sua briga, eu vou orar pela sua vida. Anota o nome dessa pessoa, faz um teste. Você que vai fazer isso, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar por essa atitude. A sua vida vai mudar por essa atitude. Pode ter certeza. Você vai escrever o nome dessa pessoa que está aí precisando de uma oração e você vai colocar essa pessoa na sua oração. O que vocês acham disso? Não faz sentido? Não faz sentido a gente orar um pelos outros aqui na live? A gente ver o nome de uma pessoa e gravar esse nome e falar: hoje eu vou orar por você, então. Já que eu vi você aqui na live hoje pedindo oração, eu vou orar pela sua vida. É isso que a gente precisa, pessoal. Gente, eu quero pedir para vocês me seguirem, tá? Me segue aí pra gente ajudar. Eu quero hoje bater o recorde. Tá? De pessoas que vão me seguir hoje. Na última live me seguiram 40 pessoas, me seguiram. Quero ver se hoje vai seguir mais gente, vai me seguir. Tá bom? Hoje, gente, eu trouxe um tema aqui. Eu vou tentar não fugir do tema, tá? Que ontem, não sei se vocês perceberam, quem tava aí, que eu trouxe um tema, não falei o tema, olha isso. Não falei absolutamente nada sobre o tema. Esqueci de falar do tema e falei de outra coisa totalmente diferente. E aí o tema de ontem ficou para hoje. Então eu não sei a profundidade que vocês têm de conhecimento da Bíblia. Eu também não tenho essa profundidade toda, mas eu estou lendo a Bíblia pela segunda vez, né? Segunda vez consecutiva, assim, em sequencial, quero dizer. Né? Picadinho a gente lê, né? Picadinho a gente lê. Mas eu tô falando assim de uma forma constante. E aí, eu quero falar hoje a respeito de Pedro para vocês, tá? Então eu trouxe um pequeno texto aqui e a gente vai desenvolvendo no decorrer, tá? Me segue aí, gente, me segue aí, me ajuda aí. Tô vendo que tem gente me seguindo aí, me ajuda a fazer esse perfil crescer. Só para vocês entenderem, vocês vão olhar o meu perfil, vão ver que o meu perfil tem poucos seguidores. Por quê? Eu usava outra plataforma há 3 anos direto fazendo live lá e eu resolvi trazer esse estilo pra cá, esse método pra cá. E aí então meu perfil ficou sempre muito abandonado, muito parado, eu botava uma coisa ou outra, tal. Então eu preciso fazer crescer esse perfil aqui para que a gente alcance bastante pessoas. Eu vi que aqui é maravilhoso, cara, é uma plataforma maravilhosa, é um espaço que leva essa mensagem para muita gente. E quanto mais gente me seguir aí, melhor, tá? Vai me ajudar, vai ajudar as pessoas. A gente vai levar sempre uma mensagem bacana aqui para vocês, uma mensagem de vida, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em líderes, né? Normalmente a gente vai pensar no quê? Pessoa que é forte, segura, que é estável emocionalmente, né? Só que a Bíblia, ela vai nos apresentar um líder totalmente improvável. Improvável é a palavra para ele, que é Pedro. E olha só, por que improvável? Porque qualquer pessoa que olhasse para ele nas atitudes dele, lá no passado, né? No passado, bem antes dele ser apóstolo, falaria: não, esse cara nunca vai ser alguém que vai caminhar com Jesus. Nunca. Não tem como. Não encaixa esse perfil, não é? Por isso o nome improvável. Por isso é chamado de improvável. Por isso eu e você somos chamados de improváveis. Você consegue perceber isso? Eu tô falando aqui para pessoas que vêm aqui às vezes no chat, escreve ali que tá com vício.
Ah, ele tá com vício em jogo, em pornografia, enfim, sabe? Ou o problema da pessoa às vezes é prostituição, sei lá o que é o problema. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não sabem, mas elas são improváveis. Elas são as pessoas improváveis para caminhar com Jesus, né? Porém, elas carregam com elas um potencial enorme. Por quê? Porque se uma pessoa dessa é curada, gente, ela salva tantas vidas, mas tantas vidas, porque ela vai ter propriedade para falar de determinado problema. E você ter propriedade, você ter vivido algo, te dá realmente um poder diferente para você falar sobre aquilo, quando você já esteve nesse lugar de sofrimento, de limitação, aonde você não enxergava o que você estava fazendo, e você sai dessa situação, você leva uma mensagem poderosa lá no futuro para quem está no problema igual você estava. Por isso que ontem eu falei para vocês que vocês são respostas de oração já para alguém. Ah, mas eu não vou na igreja, mas eu não sei o que, eu não oro todo dia, mas você não sabe, mas a sua história de vida já é uma resposta de oração para alguém. E ela pode ser uma resposta de oração muito maior, muito mais expansiva, com muito mais alcance. Basta que você use a sua vida de uma forma positiva, que você olhe e veja na sua vida que tem motivo para você melhorar, para você se transformar os seus hábitos e ajudar pessoas lá na frente, gente. A gente precisa trazer exemplos aqui na rede social de situações que vão trazer vida para as pessoas, que vão salvar vidas, que não vão fazer as pessoas ficarem dependentes de tanta coisa. É dependente de tanta coisa, gente. Vocês já perceberam que hoje todo mundo é muito dependente de muita coisa? Eu não estou falando dependente do celular. O celular é uma tecnologia maravilhosa, nos ajuda, precisa ser usado com moderação, né? Para que você, vou exemplificando, não dá para você estar ali presencialmente com uma pessoa, eu acho isso uma falta de educação. Você está ali com a pessoa e está no celular cutucando, e aí você não dá atenção. A pessoa está falando que você está olhando para a tela do celular e digitando, você não está prestando atenção. Aí isso é complicado, você tem que saber equalizar essas coisas. Eu, por exemplo, trabalho através do celular no meu dia a dia, fazendo meus projetos, as minhas coisas. Então eu dependo de me comunicar por ele, e tá tudo bem, mas eu sei equilibrar isso. Para quê? Para que a minha família não ache que perdeu o pai, o marido, certo? Então tem muitas coisas que contaminam a gente. E a gente precisa saber equilibrar tudo isso hoje. A gente precisa tirar as coisas ruins do nosso dia a dia e usar as coisas de uma forma boa, para que essas coisas não sejam prejudiciais. E então, gente, nós somos improváveis. Nós somos pessoas que temos uma história de vida que pode levantar a vida de pessoas. Você tem, com certeza, uma história de vida. Você já passou por coisas. E sabe qual é o maior problema das pessoas? Deus já fez milagre na sua vida, só que você já esqueceu. Você já esqueceu dos milagres que Deus fez na sua vida. Você já pediu por muita coisa e Deus te entregou. E você já esqueceu. E aí, para você, Deus te esqueceu. Deus te deixou de lado. Ah, Deus, eu estou pedindo aqui uma porta de emprego e o Senhor não me deu, não me trouxe. Só que lá no passado, quando você pediu uma porta de emprego, Ele já te deu. Lá no passado, quando você pediu a cura de alguém, Ele curou. Lá no passado, quando você pediu uma solução, Ele te trouxe. E aí, a gente cai no esquecimento, né? Naquela situação de esquecimento. E aí a gente não lembra mais dos milagres que Deus já fez na nossa vida, dos buracos que Deus tirou a gente. E aí a gente volta a repetir os mesmos erros. E a gente vai se perdendo. Vai se perdendo, vai se perdendo. Então, nós somos improváveis. Na sua vida, através da sua vida, você pode levantar pessoas. Você pode salvar vidas. Você é um testemunho de vida. Você é um testemunho de vida. Aproveite isso, pegue isso para você. Leve isso lá para fora. Acorda determinado a falar assim, ó, eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Nós somos realmente egoístas, Amanda, com certeza.
com certeza. Nós não enxergamos as coisas. Então que hoje, essa live, esse momento aqui seja uma virada de chave para vocês. Para que você entenda que você é um baú cheio de milagres para contar. Um drive cheio de milagres para contar. Você tem conteúdo aí dentro de você. Você tem experiências para passar para as pessoas. E você pode mudar a tua vida para melhor e você ser essa resposta de oração na vida de tanta gente. Cara, eu não canso de falar isso. Eu não canso de falar isso, porque eu sei que pela minha história de vida, eu edifico a vida de muita gente. Por quê? Porque eu tô sempre tentando melhorar. Ainda tá longe do que eu quero. Eu acho que nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo, mas a minha tentativa, ela é genuína. Né? Então me segue aí, pessoal. Me ajuda a fazer meu perfil crescer. Tá? Eu espero realmente que você possa aproveitar esse momento, esse tempo, esse tema que nós vamos falar aqui. Estou falando a respeito de Pedro, estou falando a respeito de improváveis que viram líderes, né? Que realmente mudam de perfil e usam as suas capacidades para coisas boas, para coisas que vão fazer a diferença. Então me segue aí, pessoal. Tô vendo que um monte de gente está seguindo, compartilhando. Vamos que vamos, beleza? É isso, já é a 10ª live, hein, pessoal? Hoje é a 10ª live aqui no TikTok. Desde a semana passada comecei a fazer toda segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Tô por aqui, tá? Pra você gravar bem aí a minha cara careca, com rugas, né? E cara de bravo, não sei o quê. Mas pra você gravar a minha cara aí, pra você lembrar de mim toda manhã pra gente conversar, tá bom? Vem aqui, não me deixe sozinho. Então, olha só, Pedro tinha algumas características. Impulsividade, né? Ele errou em público também, ele negou Jesus, por mais que ele caminhava com Jesus, no ápice do relacionamento dele ali com Jesus, ele negou Jesus. Olha só, Pedro caiu feio, gente, mas mesmo assim ele foi escolhido como um líder importante, um apóstolo. Ele teve propriedade para isso. Ele salvou muitas vidas, né? Ele pregou a palavra. Isso nos ensina algo que é muito poderoso, que é o quê? Que Deus, ele não vai escolher perfeito, porque não existe ninguém perfeito, ninguém que está pronto. Ele vai simplesmente escolher aquele que está disponível. A minha pergunta para você é: você está disponível? Você está disponível para ser uma pessoa que vai transformar vidas lá fora? Você está disponível para deixar coisas suas de lado e você falar assim: vou ficar sem, mas eu vou entregar o que eu tenho aqui para essa pessoa porque ela está precisando mais do que eu? Sabe? Já aconteceram algumas situações comigo. Posso exemplificar. Eu passei por um deserto muito grande. Eu gosto de dar meus exemplos, já falei para vocês, porque o meu exemplo não ofende ninguém, né? E inspira. Passei por um deserto muito grande em 2024 e aí eu estava sem emprego, eu estava morando de favor e eu sempre fui um cara muito bem organizado financeiramente. Eu tenho essa característica, eu sou muito organizado. Eu era gerente de banco, sempre fui um bom administrador, né? Então eu sempre me organizei muito bem com as finanças. Então eu sou o cara que sabe gastar dinheiro com o que precisa, sabe poupar, não tem dívida, né? Eu sou essa pessoa. Eu nunca trazei um boleto na minha vida. Sou muito chato com isso. Pra mim é assim, a minha dignidade, o meu nome é algo que tem que ser cuidado. Não posso de jeito nenhum, nunca fiquei com nome sujo, nunca. A gente tem que ser organizado. E aí, gente, eu sempre tive uma boa... Ah, você tá perguntando dessa música, daqui a pouco eu te falo, viu, amiga? Segura aí. Engraçado, do nada eu vi essa mensagem aqui. Eu já te falo aí a respeito, me lembra se eu esquecer. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito organizado financeiramente, eu sempre tive maneiras de poupar dinheiro e aplicações e tal. E mesmo no deserto, meu deserto, ele não é um deserto que as pessoas chegam tipo a passar fome. Por quê? Porque eu sempre organizei muito bem isso, sempre me organizei com antecedência. E aí eu tava no meu deserto, morando de favor,
né? Tava testando a minha cidade aqui, quando eu vim morar aqui, tava sem emprego, buscando emprego e tava sem nenhuma fonte de renda. Tava vivendo realmente de reservinha que eu tinha, segurava daqui, puxava dali, aí fazia um Uber moto para levantar uma graninha, tava nessa pegada. E eu tinha minha reservinha lá, tal. Cara, e aí uma pessoa, um casal de amigos, eles são do meio gospel, e eles são cantores, né? Eles cantam louvores e tal, são do meio gospel, eu não vou falar quem mas eles estavam precisando fazer um lançamento aí deles, né? Cara, e aí eles começaram a contatar vários empresários, os empresários iam patrocinar eles. E aí chegou em cima da hora do lançamento, tudo programado, o empresário falhou, né? E aí eles começaram a mandar mensagem pros amigos, para pedir ajuda, ofertas dos amigos. Cara, e aí eu peguei e falei pra eles, olha, vou fazer o seguinte, eu consigo te dar X, mas eu consigo te emprestar uma outra parte. Mas como assim me emprestar? Eu falei, não, vou emprestar pra vocês, cara. Depois você me paga. Não, mas como é que eu vou te pagar depois? Eu falei, não, você vai pagar do jeito que você quiser. Se quiser pagar R$10 por mês, R$10, sei lá, você vai me pagando, velho. Relaxa, eu tô fazendo isso porque Deus falou pra eu fazer. Aí a minha esposa olhou pra mim e falou, caramba, mas a gente tá apertado, né? Eu falei, relaxa. Ela, então faz. Se você acha que seu coração tá falando que dá pra fazer, faz, é isso aí. Aí eu fui e entreguei o dinheiro na mão deles. Falei, não, Deus vai prover. Deus vai prover. E aí eu sei que, beleza, nisso, o tempo continuou passando e eu tava sem emprego ainda. Aí eu fui ver uma pregação. Tava na pregação lá na igreja e tal. Aí do nada o pastor fala sobre perdão. E aí ele fala sobre perdoar dívidas. E isso já tinha passado acho que uns 4, 5 meses que eu tinha feito isso. Aí a minha esposa encostou em mim e falou assim, você tá pensando o que eu tô pensando? Eu falei, tô. Sabe o que eu fiz? Peguei o telefone e liguei pra esse casal de amigos e falei, deixa eu te falar, lembra que eu tinha dado tanto e emprestado tanto, né? Não, a gente vai te pagar, fica tranquilo. Eu falei, gente, eu não tô ligando pra falar isso, eu tô ligando pra falar pra você que você não tem mais dívida comigo, eu tô perdoando a sua dívida. Eu tô falando pra você que eu tô fazendo uma oferta de tudo aquilo que eu te emprestei, agora eu tô te dando. Cara, eles começaram a chorar de um jeito do outro lado do telefone. Pô, não acredito. Não, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, cara. Aquilo lá virou uma oferta. Porque Deus falou no meu coração que eu tinha que perdoar essa dívida, porque eu imagino o peso que você está carregando de estar devendo para mim. Então eu não quero mais que você sinta esse peso, eu quero aliviar o seu peso. Cara, e aí aquilo fez um bem para mim. E eu falo para vocês que quando a gente tem essas atitudes, a gente colhe muitas coisas boas, sabe? Então isso é ter disponibilidade, sabe? A gente está disposto a realmente caminhar com Deus e escutar os comandos dele pra gente, os mandamentos dele, sabe? Sem pensar do nosso lado, porque Deus não vai deixar a gente sem comer, não vai deixar a gente sem o recurso. É aquela passagem muito famosa que vocês sabem, que ele fala que os animais são providos de tudo, quem dirá nós. Então, se você está numa situação hoje, que você está achando que você está apertado, pensa que tem alguém que deve estar muito mais apertado que você. Pensa que você mesmo apertado, você pode ajudar pessoas. E isso a gente tem que começar a criar essa mentalidade de que nós somos ricos. Nós temos riquezas que a gente não dá valor. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você que você é rico, você acordou hoje com uma oportunidade, com uma possibilidade de fazer o dia dessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro, ser um dia maravilhoso. Talvez ser o melhor dia da sua vida, você não sabe. Pode acontecer. Então, se a gente começa o dia com um pensamento positivo, nos prostrando ao Senhor, falando, consagrando o nosso dia ao Senhor, Senhor, eu estou aqui disponível para o Senhor fazer de mim uma pessoa melhor e para o Senhor me entregar o meu melhor dia hoje. Eu vou tentar, Deus, eu vou tentar passar um dia maravilhoso. Eu quero que o Senhor me dê um fim de semana maravilhoso com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa. É isso, é sobre disponibilidade, pessoal. Gratidão, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Me segue aí, pessoal. Me segue aí pra gente fazer meu perfil crescer, ó. Ontem foram 40 pessoas que me seguiram na live. Eu quero ver se hoje vai dar pelo menos umas 100. Vamos ver se a gente consegue fazer esse milagre acontecer. Então, gente, sigam
compartilhem, mandem essa mensagem para as pessoas, tá bom? Porque essa mensagem precisa chegar, tá? Ó, vou continuar aqui com o meu texto, né? Que eu trouxe aqui falando de Pedro, falando sobre Pedro ser um improvável. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, diz a palavra, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Então o que a gente tem que pensar? Eu ainda não esqueci da irmã que falou da música, tá? Não esqueci. Tô velhinho. Eu tô mais velhinho agora, às vezes eu esqueço de umas coisas, tá? Esqueço, às vezes não enxergo direito, enfim. Mas vou lembrar de falar da música, calma aí. Qual a pergunta que eu tenho pra vocês em cima desse assunto? Que você tá se escondendo por causa de um erro do passado? Olha só, você tem vergonha de um erro do passado, não é? Você tá acreditando mais no seu fracasso que você já teve do que no chamado de Deus? Gente, é muito poderoso isso. Pedro, ele foi chamado mesmo sendo imperfeito, mesmo estando longe de ser o que ele precisava ser. Ele foi chamado, sabe? Olha só, essa passagem, eu tenho uma história a respeito dessa passagem. Pedro, ele era um pescador comum, sem nenhum status religioso. Ele era uma pessoa simples, comum, briguento, bruto, né? Ó, irmã, você está falando que você está presa no passado. Escuta aí. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não disse, quando você melhorar, venha. Ele disse, venha como você está. Naquele momento, Jesus encontra Pedro. Ele encontra no momento de um milagre, da multiplicação, da pesca. Pedro estava ali tentando, jogando a rede. E ele não estava pescando nada, ele passou a noite, ele estava devendo impostos, e ele jogava a rede, não vinha o peixe. E você está na tua casa, você está jogando a rede para pescar esse emprego, e não vem o emprego, e você está ali desesperado, e está devendo, e você está jogando a rede. Então eu quero te falar que quando Jesus chegou, ele subiu nesse barco, ele entrou nesse barco, e ele falou assim para Pedro, jogue a rede uma vez mais. E Pedro fez o quê? Primeiro Pedro deu aquela pensada assim, não, eu joguei, fiquei aqui a noite toda, não pesquei nenhum peixe. Meu, isso é muito poderoso, cara. Me segue aí, ó, tem um monte de gente na live, me segue aí que hoje nós vamos passar de 100 pessoas que vão me seguir. Cara, é muito poderoso isso. Jesus subiu nesse barco, olhou para Pedro e falou, joga a rede uma vez mais. Cara, pensa nisso. Você está procurando o seu emprego, você não está conseguindo. Você está procurando um casamento, você não está conseguindo. Você está tentando acertar alguma coisa e você não está conseguindo. O que eu quero te falar, que Deus está pedindo para te falar hoje, é que para você só precisa jogar a rede uma vez mais, só que tem que ser com fé. Tem que ser com fé. E Pedro jogou aquela rede, e os peixes eram tantos que a rede quase rasgou. Eles tiveram que pedir ajuda. Para subir essa rede de tanto peixe que tinha. Então, gente, quando a gente acha que a gente está cansado, está no limite, joga uma vez mais. Ah, mas eu estou cansado, joga uma vez mais. Tenta uma vez mais. E aí, naquele momento que aconteceu esse milagre, Jesus vai olhar para Pedro e vai falar, eu quero fazer de você pescadores de pessoas. Eu não sei se vocês assistiram The Chosen, eu amo aquele seriado, acho que é o que mais se aproxima da realidade da Bíblia, tá? Ele tem algumas questões fictícias que são avisadas ali, mas ele se aproxima muito da real história da Bíblia, né? Então, assim, Jesus olha ali para Pedro e fala para ele que eu quero você como pescadores de pessoas. Todos nós, ó, hoje agora tem praticamente aí 40 pessoas na live, imagina 40 pescadores de pessoas, o alcance que a gente tem. Eu posso te falar por mim, 4 anos atrás, eu não era convertido. E eu sempre fui um cara de bom relacionamento, que eu sempre conhecia muita gente, com facilidade. E aí, depois que eu me converti, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já orientei, quantas pessoas eu já orei, quantas pessoas eu já declarei uma palavra positiva,
Quantas pessoas já vieram me dar um feedback para falar assim, cara, aquele dia que a gente sentou naquela mesa, a gente conversou, eu fiz aquilo que você me falou ali e mudou, deu certo, melhorou, meu casamento melhorou, a minha casa melhorou. Conselhos pequenininhos, só que dados de coração. Dados de coração. Então imagina nós todos aqui, nós estamos em quase 40 pessoas agora. Se você tomar essa decisão de ser um multiplicador da palavra, eu não estou falando para você ir vender curso, eu não estou falando para você ir vender coisa, ganhar dinheiro, eu estou falando para você simplesmente entregar o seu coração. Entrega o seu coração para uma missão importante, para que a gente não deixe os nossos filhos se perderem daqui a pouco, lá no futuro, onde eles vão viver, para que a gente não deixe qualquer porcaria entrar na nossa cabeça. Você pode ser um multiplicador, gente. Você tem potencial, você tem testemunho para contar, você já passou por dificuldades e superou e Deus já te deu um milagre. Só que às vezes você ainda não reconheceu. Então eu quero te convidar para que você aceite Jesus, para que você siga Jesus, para que você que segue tanta gente, segue Jesus para você ver a diferença que vai fazer. Porque você está seguindo milhares de pessoas que não fazem diferença na sua vida, ou fazem até diferença para pior. Mas Jesus você não segue. Então testa isso. Faz um teste, me dá essa oportunidade hoje de você falar para mim assim, daqui a pouco, mandar uma mensagem lá no direct para mim assim, cara, eu segui Jesus e vi que você falou um negócio que é verdade, a vida muda mesmo. Só que tem que ser de coração e é um processo. Você começa hoje tá difícil. Amanhã continua difícil, daqui a pouco começa a acontecer alguma coisa sobrenatural na sua vida. E aí vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. E aí quando você vai ver, cara, você já tem uma série, uma lista gigante de coisas, de testemunhos, de milagres que Deus fez na sua vida. De curas, de libertações. Aí você já esquece aquele trauma que era do passado, ele vira testemunho para você levantar a vida de pessoas, sabe? Aquele trauma do passado vira testemunho. Eu posso dar um exemplo com liberdade para vocês, com liberdade. A minha esposa, sou casado há 13 anos, com um presente que Deus me deu. Eu ganhei um presente de Deus, que é a minha esposa, e ela me deu uma família. E a minha esposa, ela tinha muitos traumas, ela era uma pessoa muito travada mesmo. E ela foi de berço cristão, né? Ela veio da igreja no passado. Mas posso falar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês tomem cuidados, tá? Cuidados em geral. A minha esposa, ela tinha um trauma muito grave. Sabe o que era trauma? Quando ela estava na igreja, ela tinha a idade da minha filha, ela tinha 11 anos, e ela ia com a família dela na igreja. Só que a família dela sempre teve muitos problemas diversos, tá? Vícios, agressões, etc. Então, sabe aquela família disfuncional dentro da igreja que está tentando se encontrar e não se encontra? Então, e aí a minha esposa foi ao banheiro. Ela era criança. E aí um homem entrou no banheiro, tá? E segurou ela dentro do banheiro. E não aconteceu algo pior, ele apenas segurou. Porque chegou uma pessoa, desceu uma pessoa, entrou no banheiro e meio que assim, não chegou a flagrar ele lá. E ela ficou com medo de chamar atenção e ficou quietinha, com a roupa já meio rasgada. E aí esse homem saiu de dentro do banheiro e posso te falar, ele era o filho de um obreiro da igreja. Ele era uma pessoa da igreja, tá? Então o que eu tô querendo dizer para vocês é que não tem santo em lugar nenhum. Eu quero dizer para você que você precisa monitorar tudo o tempo todo. Porque a igreja é um lugar de pessoas que estão doentes, é um hospital, está sendo tratado e está ali disponível. Mas pode acontecer coisas ruins, então a gente tem que monitorar todos os lugares. Fiquem atentos. Porém, a minha esposa fez o quê? Depois de muitos anos, junto comigo, ela me contou isso. E eu encorajei ela, falei para ela, isso daí é algo que vai edificar a vida das pessoas se você contar. E aí, ela começou a contar isso para as pessoas, em todos os lugares que ela ia, cara. E isso foi uma libertação para ela, porque parou de ser aquele problema que pesava nas costas dela e passou a ser um testemunho
na vida de pessoas, sabe para quê? Para que pessoas como uma moça que acabou de escrever aqui, ó, eu passei por isso, para que a gente possa encorajar você, irmã, para você contar o seu problema com força, como uma mulher forte que saiu de um trauma, que venceu um trauma e que vai usar esse trauma por uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Você vai usar isso daí para levantar as pessoas. Você vai usar isso daí para tirar milhares de traumas de pessoas que estão fragilizadas e que não conseguem viver em paz. Porque você é corajosa, você é vencedora, você passou por isso e você venceu um trauma. Entendeu? Vocês conseguem pegar isso, gente? Ó, tem 40 pessoas aqui. Me segue aí. Se você não tá me seguindo, me segue, gente. Eu preciso fazer esse perfil crescer, cara. Essa mensagem precisa chegar longe. A gente precisa chegar longe com isso aqui. A gente precisa se reunir pessoalmente, cara, pra conversar, sabe? Pra pregar a palavra, pra falar de trauma, pra gente chorar junto, pra gente estar junto. A gente precisa se reunir pra esse negócio aqui, pra crescer. E esse é o meu objetivo, de verdade. Vou fazer uma igreja. Não, tô brincando, gente. É brincadeira. Não, se Deus botar como propósito, a gente faz, né? Mas vocês conseguem pegar a importância dessa mensagem, pessoal? Vocês têm traumas, vocês foram traumatizados por pais, por família, por pessoas de fora, foram traumatizados na escola e ninguém te ouviu, e você é um improvável, assim como Pedro. Você é um improvável, ninguém vai botar uma fé que você vai ser uma pessoa que vai levantar pessoas e você vai ser. Eu sou um improvável e eu tô aqui. Aonde que um homem como eu era promíscuo, eu antes de me casar, eu saía com 3, 4 mulheres na semana. Eu saía, gente. E eu carrego esse peso, só que eu carrego hoje de uma forma positiva. Eu carrego isso para falar para as pessoas que isso exige uma troca de energia muito grande de você com as pessoas, isso atrasa a tua vida. Então faça um filtro, tenha um filtro quando você for sair com alguém. Tenha um filtro, isso aí vai adicionar alguma coisa, então não vou sair. É só para dar um rolê? Não vou sair. Pô, será que esse cara aí só tá querendo mesmo me pegar? Então não vou sair. Mulheres, vocês têm que pensar desse jeito, cara. Vocês têm que valorizar o corpo de vocês, vocês têm que se valorizar, vocês têm que se amar. Porque senão vai vir um cara e vai atropelar você, e vai te devolver em casa e vai embora. Ele vai estar fazendo besteira e você também. Você precisa se relacionar com alguém que te ame. Você precisa se relacionar com alguém que te valorize. Você precisa valorizar o seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito. Vocês precisam fazer isso. Isso é mulher empoderada. É uma mulher que se valoriza, que se guarda, que busca a pessoa correta para estar junto. Sabe? É isso aí, Andressa. Ser seletiva, se guardar. É isso aí. Nós temos que lutar por isso, pessoal. E eu tô aqui como improvável hoje, falando pra vocês, porque eu fui esse homem que desvalorizou muita gente. Eu fui sim, eu tenho certeza que eu fui. E aí eu sei que Deus me deu a minha esposa e me curou. E faz 14 anos aí que eu vivo com ela, feliz, preenchido. Hoje eu acordei do lado dela aqui, ela já saiu. E eu abracei ela, falei que eu amo ela. E que só dela encostar em mim, eu já me acalmo. Só de eu sentir o cheiro dela, eu já me acalmo. A gente tem que se valorizar, a gente tem que querer do nosso lado alguém que vai nos amar. Alguém que vai lutar por nós, que vai orar por nós. Façam isso. Vocês merecem. Vocês merecem. Se valorizem. Olha só, vou falar rapidinho aqui do fracasso que Pedro teve diante de Jesus, né? Pedro, ele prometeu fidelidade, mas ele caiu em meio a essa fidelidade. Olha só, ele sendo trabalhado, ele sendo lapidado para ser um líder. E aí, ele achando que ele estava acima de tudo, que ele era forte. E Jesus olhou para ele na mesa e falou para ele que ele ia negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. E aquilo aconteceu. Ele falava que ele não conhecia aquele homem, quando perguntaram, e Jesus estava indo para ser crucificado, né? E assim, gente,
A gente muitas vezes cai na nossa fidelidade. A gente cai pela nossa fidelidade que falta às vezes. Quantas vezes você promete as coisas, você fala, agora eu vou mudar, agora eu vou permanecer firme, e a gente falha de novo, e de novo, e de novo. Qual que foi a situação que quando o galo cantou você falou, cara, fiz besteira de novo? Com certeza você passou por isso. Com certeza você passou por isso. Qual que foi a situação na sua vida que você não precisa me falar, eu quero que você lembre, eu não quero que você exponha aqui porque é particular. Qual foi a situação quando esse galo cantou, o galo que cantou, que alertou Pedro, que ele negou Jesus, quando ele cantou na sua vida, o que você lembrou que você falou, cara, eu falhei de novo. Eu falei que eu não ia falhar com isso e eu falhei. Oh Deus, me ajuda, eu não posso mais falhar. Qual que foi a situação? Com certeza tem alguma situação na sua vida, com certeza. Então, gente, qual que foi a área que você prometeu e não conseguiu cumprir? Tenha isso em mente, não se culpe. Se livre dessa culpa, mas seja focado, seja persistente. Vocês precisam começar a criar gatilhos antes dos gatilhos, entendeu? Gatilhos antes dos gatilhos. Você quer que eu te dou um exemplo? Tem o meu histórico de pessoa irritada. Eu sempre fui um cara muito adrenalina, muito. Então, qualquer lugar que eu estava que me tirasse o meu alinhamento ali e tal, me irritasse, muito barulho, muito cheio, era fácil para me estressar, para eu arrumar um problema, tá? Então, o que eu passei a fazer? Esse era o meu gatilho, era o que me transformava, eu perdia o controle e era fácil de dar um problemão. Eu tive que criar um gatilho antes do gatilho. Qual que é o gatilho antes do gatilho? Pô, tô chegando no lugar, o lugar tá lotado, tá barulho, esse já é o meu gatilho antes do gatilho que me tira do sério. É falar assim, ali eu não tenho como ir. Se eu entrar ali vai dar problema. Aí eu ainda tô calmo pensando isso, certo? É aquilo, você tem problema com bebida, você tá chegando num lugar que tem bebida, você fala, cara, se eu for lá eu vou beber, é melhor eu não ir. Então deixa quieto, deixa todo mundo me esperando, ó, tchau, não vou. Pô, mas por que você não vai? Não, se vocês quiserem vir comigo sem bebida, beleza, senão eu não vou. Mais ou menos nessa linha, tá? Pô, lá vai chegar uma pessoa que tem droga, eu não vou, porque eu vou acabar caindo, entendeu? Lá vai chegar alguém que vai me levar para um lugar aí que as mulheres se vendem, né? Não vou falar os nomes aqui. Então eu não posso andar com aquelas pessoas ali, porque se falar vai me dar vontade de ir lá. Pegou a ideia? É isso. É você criar o gatilho do gatilho, é você lembrar quando o galo vai, antes do galo precisar cantar, para você lembrar. Entendeu? Ah, o galo cantou para Pedro para ele lembrar que negou Jesus, mas ele não precisa cantar para mim não. Nós temos uma luta diária, Oli, é isso mesmo. Todos nós temos uma luta diária, é diário, cara. É todo dia monitorando. É todo dia. Teu carro, você tem carro, alguém deve ter carro aqui, certo? Vocês já perceberam que tem um reloginho? Olha isso, cara, onde é que eu fui? Tem um reloginho, assim, eu não sei se... Eu tenho um carro analógico, né? Bem antigo, e eu tenho um outro carro mais novo. Mas eu gosto de carros antigos, né? E aí, um desses carros aí, ele tem um reloginho lá. E esse reloginho, ele fica vendo a temperatura. E aí ele fica lá, ó, pra cima e pra baixo, né? E qual que é o certo do funcionamento? É ele chegar numa certa temperatura, ligar a ventoinha, refrigerar o motor, e ele acalma e fica ali. Tudo aquilo equilibrado. Agora, ele tem um indicador, que é esse relógio, que é o quê? Se ele subir é porque tá tendo algum problema. Só que ele trabalha o tempo todo. O carro tá ligado, ele tá trabalhando. E a gente tem que olhar para esse ponteiro nosso aí. A gente tem que prestar atenção nisso. Ligou, cara, levantou, presta atenção no que está fazendo. Pode parecer meio louco isso, né? Você fala assim, meu, pelo amor de Deus, ficar o dia todo, é o dia todo, só que chega uma hora que você faz isso, do mesmo jeito que você faz besteira de forma automática, você vai se monitorar de forma automática. É simples, é fácil. Pode crer que dá certo. Ó, me segue aí, gente. Vocês estão um monte de gente aqui na live. Quero saber se você já me seguiu. Tô aqui tentando fazer esse perfil crescer. Eu não usava esse perfil. Eu usava lá na outra plataforma para fazer as lives. Comecei na segunda-feira passada a fazer aqui. Então eu quero te motivar para que você me siga. Para que a gente traga
essa mensagem, tá bom? A Cauana falou que parou de fumar faz 10 dias. Glória a Deus, irmão. Ora. É isso. Deixa um gatilho. Faz um gatilho antes desse cigarro chegar. Porque senão ele vai amaldiçoar a sua vida e você é forte, você consegue. Ora. Continua orando que Deus vai te ajudar. A menina falou aqui a sua pergunta eu lembro, da música, né? Desculpa, cara, ó, eu tinha esquecido um pouquinho, só um pouquinho. Essa música, eu vou falar pra vocês que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não tinha visto nenhum vídeo, não tinha escutado ninguém falar nada. Começou a tocar a música e tipo assim, o vídeo que eu tava vendo já era um vídeo de comentário, mas a pessoa não tinha começado a comentar. Então começou na música, tal da música Away, aí, que tá todo mundo falando. E aí, eu olhei assim, cara, no que eu percebi o movimento e a vestimenta das pessoas, eu já achei esquisito. Aí começou a tocar a música. Quando eu escutei as duas primeiras frases ali que fala, eu falei, não, mentira, velho. Aí entrou a pessoa comentando. Aí eu falei, meu amigo, o que é isso? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu já estive nesse lugar, tá? Eu já fui um bandista. Eu já fui kardecista. E aí depois eu me converti. E hoje eu sigo Jesus. E lá, nesse lugar, era esse tipo de vestimenta, de movimento corporal. Eu não vi ninguém falar do movimento ainda. Ainda não vi. Mas é tipo assim, o movimento corporal é uma coisa que é característica de entidade. Eu não sei se teve intenção. Não posso julgar ninguém, nem quero. Mas que aquilo tá totalmente em desacordo, tá. O cara que fez aquela música, ele tem que parar e mandar um vídeo na rede social, falar, gente, ó, essa música acabou, foi um erro, entendeu? Não bateu, não é legal, a gente realmente não tava prestando atenção e acabou, entendeu? E esquecer essa música, a tal da música Away. Away quer dizer confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Deus é um Deus organizado. Deus é Deus que ele chega nos lugares e ele tem organização, calma. Jesus é um Jesus manso. Jesus é um Jesus que fala de forma mansa, que cura do jeito simples, que age com simplicidade. Então, eu que tenho propriedade para falar, porque já fui consagrado num centro de Umbanda quando eu era criança, minha família me consagrou, me pôs do lado de um altar e me pôs uma roupinha, uns penas na cabeça, uma palhaçada, enfim. Mas não estou aqui para discutir isso, certo? Estou aqui para falar da minha experiência. A minha experiência foi horrível, a minha experiência foi traumatizante. Você lembra que eu falei da promiscuidade? Falei agora há pouco da promiscuidade, a meu respeito. Onde que eu caminhava quando era criança? O que existe nesses lugares? Diversos tipos de espíritos. Então, gente, eu saí disso. Eu era um cara que eu botava docinho pra Cosme em praça todo mês. Que nem disse a minha avó um dia, falou assim pra mim, filho, para de pôr esses doces pra esse Cosme, você vai matar ele de diabetes. Eu acho que eu matei de diabetes os Cosme, graças a Deus. Porque eu botava doce pra Cosme. Sabe Cosme e Damião? Então, eu colocava isso, gente. Eu me envergonho tanto, cara. Eu me envergonho tanto. Porque eu era cego. Um dia eu me enchi e passei a mão em todos aqueles acessórios daquele lugar, sabe? Aquelas coisas de pendurar no pescoço. Cara, eu catei aquilo com tanto nojo e joguei no lixo. Falei, é pro lixo que você vai. E joguei tudo, da minha família inteira, assim, uma caixa inteira dentro da lixeira, assim, com raiva, com ódio. Eu falei, eu não pertenço mais a isso. A partir de hoje eu não faço mais parte disso. Eu não compactuo mais com o lugar disso. Então, gente, tá tendo uma obra aqui, tá? Não liga não, tá tendo uma obra. Então, gente, Deus realmente me resgatou, Andressa. Deus me resgatou. E tá atrapalhando o barulho aqui? Me falem aí, qualquer coisa eu mudo de lugar.
Deus me resgatou, graças a Deus. Um dia desse eu tava falando isso aqui, uma pessoa se ofendeu aí e tal, assistindo, e começou a falar um monte de coisa, que era intolerância religiosa. Intolerância religiosa, caramba. Tolerância religiosa é eu falar mal de você. Eu tô falando da minha vida, eu falo o que eu quiser, certo? Então, é isso. Já tô avisando. Se tiver alguém que tá com problema aí, cara, já nem entra na dividida comigo. Então, assim, eu gosto de passar essa experiência pra vocês, pra que vocês enxerguem, sabe? Pra que a gente entenda, gente, que nós somos maravilhosos, nós somos fortes, mas nós precisamos de Deus, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos fazer uma obra, nós precisamos deixar um legado. Ou, não sei se é Paty, seu nome, que tá escrevendo aí, obrigado por compartilhar. Com certeza, cara, eu compartilho tudo. De boa mesmo. E eu quero que vocês mandem pros seus amigos, tá? O link da live, o meu link do perfil. Lá no meu perfil, se vocês olharem, tem muito vídeo, gente. Muito vídeo legal. Eu faço uma outra live lá no outro lugar, né? Eu faço lá com um amigo, a gente divide com as pessoas, a gente traz as pessoas para testemunhar. Então me segue lá também, tá? O meu nome é igual, me segue lá também. Você vai ver lá, tem a minha esposa falando, tem vídeo da minha esposa falando, minha família, sabe? Tem esses vídeos dessas outras lives, tem participantes, pessoas participando. Não, Raquel, não. No outro, tá? Aquele que o símbolo é rosa. O mais famoso. Então entra lá, me encontra lá. Você vai ver que tem muita mensagem. Há 3 anos que eu faço lá live e eu quero que isso aconteça aqui. Aqui eu tenho certeza que vai crescer a força dessa mensagem e a gente vai formar um grupo e um dia nós vamos se encontrar pessoalmente. Um dia nós vamos fazer um encontro pessoal, presencial, sabe? E nós vamos se abraçar e nós vamos falar, poxa, que legal, cara, aquelas manhãs ali, né? Isso aí gerou resultado na nossa vida, beleza? Ó, vou correr aqui que eu tenho pouquíssimos minutos, gente, pouquíssimos minutos. Jesus, gente, ele nunca descartou Pedro, mesmo que... Ô, Andressa, eu vou pensar nessa ideia, tá? É que esse horário ela sai, mas de noite a gente tá sempre por aqui. Vamos ver o que a gente pensa a respeito. Gostei da tua ideia. Legal. Quando Jesus ressuscita, ele senta à mesa com os discípulos, ele vai falar para Pedro 3 vezes. Você me ama, você me ama, você me ama. E aquilo pegou em Pedro. Pegou em Pedro. Então Jesus restaurou Pedro. E aí, Pedro se rende, né? Você acha que Deus ia deixar de confiar algo para você só porque você caiu? Não. Ele só quer que você se renda. Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que você reconheça seus erros. Quer que você reconheça seus limites. Limita. Se limita em algumas coisas. Como eu falei, até ali eu posso chegar. Dali para frente eu não posso chegar. Eu não posso passar porque não é seguro. Tem um abismo ali que eu posso cair. Então se limita, porque Deus vai entregar para você algo maravilhoso, gigante para você fazer. E Deus não desacreditou você ainda, porque você errou no passado, isso já ficou no passado, por isso que é passado. Então se Pedro foi restaurado e ele é um improvável, você também será. Você também vai me contar isso, você vai me falar, cara, você falou aquele negócio pra gente aquele dia e a minha vida mudou. É isso que eu quero ouvir de você, tá bom? Vou direto para as aplicações que eu tenho aqui, tá? Pare de fugir por causa do erro. Corra para Jesus, não para longe dele. Transforme arrependimento em posicionamento. Lembra da minha esposa, da situação da minha esposa? O trauma, ela transformou num posicionamento. Ela passou a edificar a vida. Ô Alex, desculpa meu irmão. O tema, a gente estava falando um pouquinho a respeito de Pedro, dele ser um improvável, dele ter negado Jesus, e mesmo assim Jesus não negou Pedro. Ele fez uma história, ele construiu um legado, tá? Então é isso que eu quero encorajar vocês, tá bom, Alex? Use a sua história para ajudar os outros. Quem já caiu sabe como levantar alguém. Que você já caiu, você já levantou. O Alex aqui, tenho certeza que ele já caiu alguma vez na vida. Você sabe levantar, irmão. Você sabe levantar pessoas, você sabe esticar a mão e falar, vem que eu te seguro e eu sei que você vai levantar. Beleza? E eu quero fazer uma oração guiada com você agora para eu encerrar a live, que eu preciso encerrar, que já vai dar 1 hora. Escuta aí, fecha seus olhos, escuta com seu coração, tá bom? Porque eu quero que você saia daqui hoje transformado. Senhor Jesus, eu reconheço as minhas falhas, meus erros, minhas quedas. Hoje eu não corro da Tua presença.
Eu corro para ela. Me perdoa, me restaura, me reposiciona. Eu rejeito a culpa, eu rejeito a vergonha, eu rejeito as mentiras do inimigo. Eu recebo a tua graça, Pai. Recebo o teu amor. Recebo o meu chamado novamente. Assim como fizeste com Pedro, faz comigo, levanta-me, cura-me, usa-me. Em nome de Jesus, que você seja abençoado nesse dia. E que você possa escrever uma história, um legado. E que você possa testemunhar os milagres de Deus na sua vida e não esquecer deles. Porque eles são muitos. Você já teve muitos milagres na sua vida e te esqueceu. Então Deus está falando para você, lembra dos milagres que eu já fiz na sua vida e saiba que eu vou fazer muito mais. Porque Ele vai te dar muito além do que você pensa ou você sonha. Você só precisa se entregar, renunciar, obedecer, seguir Jesus. É isso que eu tenho de mensagem para você hoje. Eu quero que seu dia seja abençoado. Eu preciso fechar a live, porque senão depois eu não consigo baixar ela. Segunda-feira eu volto. Amanhã eu tô na obra da minha casa, tô correndo, não consigo fazer. Segunda-feira, 7 da manhã eu tô aqui. Eu vou achar um horário pra gente fazer de fim de semana, pra gente poder se falar. E eu quero encontrar vocês pessoalmente. Um dia nós vamos se encontrar pessoalmente. E a gente vai dar um abraço e vai falar assim, cara, que legal conhecer você. De perto. Pode ter certeza. Saia hoje decidido a mudar a vida de pessoas. Você tem potencial, você é vencedor, você é vitorioso, você é forte, você é grande. A porta que está para abrir vai abrir. A cura vai chegar. A provisão vai chegar. Só confia que Deus está com você e Ele é seu Pai. O seu Pai nunca te leva para um lugar ruim. Ele te leva para um bom lugar. Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso e até segunda-feira. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um beijo.